Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros do Stephen King que eu li até hoje. Gente, quando eu digo todos, tá? Não são muitos, tá? Na verdade, eu li 5 livros e eu vim conversar com vocês sobre essas minhas leituras, tá? Eu já adianto que tem livros que eu gostei mais, outros que eu gostei de menos, mas acho que faz parte. Depois, mais pra frente do vídeo, eu vou comentar pra vocês como está sendo a minha experiência, né, com o Stephen King. Eu vou começar, gente, mostrando da ordem decrescente, tá? Do melhor até o livro que eu menos gostei até agora, certo? E talvez vocês vão me julgar agora, porque eu estou colocando no topo da lista um livro que eu ainda não concluí. Porém, em minha defesa, eu estou amando esse livro, tá? Então eu tenho certeza que ele vai acabar entre um dos meus preferidos do Stephen King. E eu tô falando então de It, a Coisa. Eu pausei essa leitura, inclusive eu estava com um projeto aqui no canal, tem uma playlist que é Lendo It, onde eu comento parte por parte desse livro com spoilers, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada no que eu estou achando até agora. E falta, então, eu terminar de ler a 4ª e a 5ª parte, tá? Eu quero ver se, antes que termine 2020, eu concluo essa leitura. Mas o que eu posso dizer é que eu estou amando mesmo. Eu gosto muito da narrativa do King aqui, eu gosto dessa viagem que ele faz, do passado com o presente. Eu gosto como em cada capítulo a gente tá super envolvido com o que tá acontecendo, seja quando o foco está nos protagonistas, seja quando está com alguns personagens secundários que vão se apresentar super importantes, né, pro desenrolar da trama, seja pela Coisa, o Pennywise, gente, é incrível, sério. E eu já assisti os filmes, então é impossível não fazer um comparativo. E eu também sou apaixonada pelos filmes, tanto um quanto dois, tá? Eu sei que tem gente que não curte muito o dois, mas eu adoro, inclusive o elenco é maravilhoso. Então, gente, no topo da minha lista tem sim um livro que não está concluído, mas que será muito em breve. O próximo livro que eu li, então, foi A Hora do Lobisomem. Esse aqui é um livro mais curtinho do Stephen King, tá? Eu li num clube de leitura e acabou sendo um respiro, assim, sabe, no clube, porque todo mundo gostou muito desse livro. E aqui, esse livro é muito legal porque ele é narrado através dos meses, tá? Então, cada capítulo vai ter o nome de um mês e a gente vai entender o que aconteceu naquele mês, nesse vilarejo em que se passa a história. Esse vilarejo, então, se chama Tucker Mills, e toda vez, então, que é lua cheia, né, nesse vilarejo, algo muito bizarro acontece, né? Alguns crimes, né, horripilantes acontecem nesse vilarejo, e é claro que a gente tá falando, então, de um lobisomem. E a gente meio que vai tentando desvendar quem é esse lobisomem ao longo da história. E uma das coisas mais legais desse livro aqui é que um dos protagonistas é uma criança, que é um cadeirante. Então meio que ele tem uma suma importância ali para desvendar todo esse mistério e quem está por trás dessas mortes. Então eu amei, é um livro super curtinho de ler. Ele, inclusive, ele vem acompanhado de algumas ilustrações, tá? Vou mostrar aqui uma para vocês, ó. Algumas são coloridas, outras são em preto e branco, mas isso agrega bastante porque acaba conversando muito com a história e o que vai acontecer naquele capítulo. Nessa edição aqui do Brasil, 4 artistas foram convidados para fazer 4 artes também, né, para compor o livro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse primeiro aqui é do Rafael Albuquerque. O segundo é da Rebeca Prado, que é um amorzinho, gente. E isso que é legal, porque cada artista tem o seu próprio traço e representa a história com um olhar diferente, né? Essa aqui é incrível também, deixa eu ver de quem é. É do Lucas Pellegrinetti. E por último a gente tem aqui, então, a Giovanna Cianelli, tá? Que é uma arte mais, assim, bem nos primórdios dos quadrinhos, sabe? Do Batman, um tom assim, sabe? Da arte. Mas, enfim, eu recomendo bastante. Sempre que tem alguém que tá querendo começar a ler Stephen King, eu recomendo esse livro, que tem até um tom mais jovem adulto, assim, né? Então eu acho que é uma leitura mais leve, mais fácil. Aqui a gente não tem o Stephen King tão prolixo como normalmente a gente vê nas outras obras. Então eu acho que é uma escolha bem acertada. Depois do próximo livro, eu confesso que eu tive meu momento com esse livro, sabe? Eu sei que assim que eu li, eu achei ok o livro. E por que isso? Porque eu já conhecia a história, porque eu já tinha assistido o filme antigo. E para eu conhecer a história, eu acho que o grande clímax desse livro, que é ali o ato final, quase tudo acontece, ele não me pegou. E eu acho que para a experiência ser completa, isso tem que acontecer
mas depois, com o tempo, refletindo e amadurecendo essa leitura na minha cabeça, eu acabei gostando mais desse livro, e eu acho que hoje ele se enquadra entre um dos meus preferidos dele, que é então O Cemitério. Esse foi meu primeiro livro do Stephen King que eu li, então foi aquele boom, sabe? E aqui eu encontrei várias coisas do autor que eu gosto e várias coisas que eu desgosto também, tá? E eu sei que eu li só 5 livros dele, mas é o suficiente para eu já entender como funciona um pouco da escrita do King, tá? Esse livro, então, gente, é um clássico, teve um filme super antigo, já que eu tinha assistido, e teve um remake recentemente, né, chamado Cemitério Maldito, que eu também assisti. Eu até gostei do filme, eu achei interessante, mas o final ali, não sei se eu gostei, sabe? Eu tô naquele conflito. Mas aqui então a gente vai ter uma família, né, que se mudou ali, e eles se mudaram para a beirinha de uma rodovia ali de Maine, e é uma rodovia muito movimentada, que passam muitos caminhões, enfim. Vai acontecer um acidente aqui com essa família, tá? E um membro dessa família acaba falecendo, e como o pai dessa família, que eu esqueci o nome dele, que é o Luiz, ele fica sabendo, então, que existe um cemitério ali dentro da propriedade dele, que ele comprou, e atrás desse cemitério existe um outro cemitério indígena. Nesse cemitério indígena, através do vizinho, que passou todas essas informações para ele, ele descobriu, então, que as pessoas aparentemente conseguiam ressuscitar pessoas ali naquele cemitério, e o Luiz vai acabar cedendo, então, em prol do amor ali, né, de não aceitar o luto dessa perda, ele vai tentar ali reviver esse ente tão querido para ele. Gente, essa história, ela me pegou muito porque ela conversa muito sobre o luto, sobre a não aceitação, né, da morte. E isso depois eu fui compreender, mais amadurecendo a história na minha cabeça. Isso eu achei incrível. E também o autor vai trabalhar aqui todo o horror, né, que vai envolver isso, né, que é o grande clímax da história, quando alguma coisa bizarra acontece. E a gente vai ter também como personagem aqui um gatinho, né, que meio que o Luiz vai fazer um test drive ali com esse cemitério através do gato da família. O Churchill, então, ele vai acabar voltando, né, completamente estranho, super bizarro. E, gente, eu achei incrível depois da história, sabe? Eu acho que eu fiz as pazes com essa história. Infelizmente, eu deixei que a minha experiência com o filme atrapalhasse a minha leitura, mas que bom que deu tempo de eu rever essa minha opinião e tá aqui recomendando pra vocês esse livro demais. Eu também já li uma outra história do Stephen King, que eu não tenho um livro físico, e eu até preciso pesquisar em qual livro que está esse conto, porque é um conto que é O Nevoeiro, então. E tem um filme, também ganhou uma série, né, mas a série eu não assisti. O filme eu adoro, gosto bastante, mas eu já li o conto, então ele tem ali cerca de 120 páginas, eu li através do Kindle, né, na época eu li no Kobo, quando eu tinha Kobo. E eu adorei essa história, né? Aqui a gente vai ter um grupo de pessoas, então, que vai, de alguma maneira, vai ficar presa ali no supermercado, porque algumas criaturas bem estranhas ali começam a aparecer do lado de fora, cercadas, então, por um nevoeiro que faz com que nenhuma pessoa enxergue, assim, além de um palmo à sua frente. Então a gente vai começar a acompanhar os conflitos que acontecem dentro daquele supermercado, de todas essas pessoas, umas achando que as pessoas têm que sair dali, outras achando que eles têm que ficar ali porque eles têm tudo que precisam. Tem uma pessoa ali também que vai envolver religião no meio de tudo isso. Gente, é bem legal esse conto, é incrível e o filme é maravilhoso. Faltam 2 livros, então, para mostrar para vocês, e são 2 livros que eu não tive experiências muito positivas. Não quer dizer que foi uma leitura ruim, péssima, não, gente. Acho que o Stephen King, ele tem uma escrita de qualidade, mas algumas coisas ele não me pega por, enfim, não me surpreender tanto, outras ele não me pega por ter uma narrativa extremamente prolixa e desnecessária em alguns momentos, mas enfim. Vou mostrar então pra vocês a minha próxima leitura, que foi A Incendiária, tá? Esse aqui eu também li num clube de leitura. Isso aqui é um livro que tá muito mais ligado pra uma ficção científica, tá? Do que um filme de terror, apesar de que tem algumas cenas bem fortes aqui. E aqui a gente vai ter um grupo ali de pessoas que eles vão acabar passando por eles são, não é cobaias que chama, é quando a pessoa vai lá por livre e espontânea vontade, em troca de dinheiro, eu não vou me lembrar o termo, tá? Mas as pessoas vão lá, então, para passar por alguns testes. Então aqui a gente vai conhecer o Andy e a Vicky, e por estarem precisando ali de um extra, assim, na vida de universitários deles, eles vão acabar indo até essa oficina, que se chama A Oficina, participar de um experimento, tá? Então a gente vai entendendo mais ou menos o que é esse experimento ao longo
das páginas, né? Mas a princípio, né, depois de muito tempo, esse experimento deu certo com o Andy e com a Vicky, então eles desenvolvem ali alguns dons. Porém, então, o Andy e a Vicky, eles acabaram se apaixonando e tiveram uma filha. E a filha, então, também nasceu com esses poderes. A filha deles, que é a Charlie, nasceu também com esses poderes psíquicos. E no caso dela, então, ela desenvolveu a pirocinética, ou seja, ela tem o poder de colocar fogo em tudo. Só que aqui a gente tá falando de uma criança que não tem total controle sobre o seu emocional, então basicamente ela é mesmo uma bomba relógio. E é claro que a oficina que ela liga o alerta em cima dessa família e começa a caçá-los praticamente. A gente vai acompanhando então o Andy e a Charlie meio que fugindo e tentando ter uma vida normal. A história aqui é bem interessante, mas tem algumas coisas que acabaram me decepcionando nessa história, porque a gente tem o título como A Incendiária, porém o protagonista aqui é claramente o Andy, tá? Que é o pai dessa criança. É ele que a gente vai acompanhar, todos os conflitos internos que ele tem, como é que ele enxerga essa oficina, como é que ele enxerga a filha, todo o cuidado que ele tem com a filha, todos os sacrifícios que ele faz por ela. Então, assim, ele meio que decepciona nesse quesito, assim. A história é interessante ali, apesar de eu ter algumas ressalvas quanto ao final. Eu acho que demora muito também para ter, assim, a grande ação dessa história. E uma coisa que me ajudou, gente, muito a me decepcionar com essa história, principalmente por causa dessa edição, no final a gente vai ter um texto de apoio, tá? Escrito pelo Grady Henderson, que é fantasia paranoica sobre o efeito de Speed. E aqui, gente, sei lá, sabe? É uma viagem, porque aqui o autor, eu não sei se foi o King que passou essa informação para ele, eu não sei da onde que ele tirou tudo isso, mas ele faz um paralelo de que essa história aqui, na verdade, ele é o despertar sexual da menininha da Charlie, tá? Representado numa grande alegoria, de uma história completamente diferente. Eu achei isso uma viagem, enfim, mas como eu disse, tá? Eu gostei da leitura, eu ignorei completamente esse texto e só não curti muito, assim, o modo que o King... por quem o King resolveu contar essa história, sabe? Eu acho que se a trama fosse em cima da menininha, acho que ia ser muito mais interessante. E por fim, é um livro super recente, um lançamento do King praticamente. Eu acabei lendo, então, O Instituto. E tem uma coisa muito interessante, porque tem muita gente que fez um paralelo sobre o Instituto e a oficina, né, que se passa na Incendiária, como se fizesse parte ali de uma mesma instituição, de alguma forma, tá? Eu achei legal isso, assim, de pensar que todas essas histórias passam no mesmo universo, eu acredito que sim. Mas aqui, então, a gente vai ter o Instituto, tá? Que é um local onde crianças, tá? Com dons de telecinese e telepatia, eu acho que esses dois aqui, eles são submetidos a diversos testes lá e eles não estão ali por livre e espontânea vontade, tá, gente? Então já começa assim. Porém, esse livro, ele tem um primeiro capítulo maravilhoso, que é então narrado pelo Tim Jamison, que é ali um vigia noturno, tá? Na verdade, ele não para pra pensar muito bem por que ele foi parar ali naquela cidade, mas ele resolve que ele vai parar ali nessa cidade do Maine e vai trabalhar por ali como vigia noturno, ajudando ali o xerife local. Esse primeiro capítulo do Tim é extremamente interessante, gente. E a gente quer muito continuar lendo o que tá acontecendo com o Tim, como que o Tim vai se deparar com esse instituto, o que ele vai fazer, porém o King só entrega o primeiro capítulo dele. Depois a gente vai acompanhar o Luke, que é de fato o protagonista dessa história, que é uma criança, então, que acaba parando no instituto, que tem um QI extremamente alto, muito mais alto ali que os outros meninos do instituto, porém ele tem um poder ali menor que as outras crianças, então ele compensa com a inteligência dele. Enfim, a gente vai acompanhar todos os conflitos dessas crianças, porque mesmo eles vivendo ali, são crianças, adolescentes que vão entrar em conflito. A gente também vai ter cenas de crianças sendo torturadas. Tem algumas cenas aqui muito desnecessárias, ao meu ver, onde as crianças vão sofrer certo tipo de violência. Eu não achei que isso fosse tão necessário dentro da história. Então são pequenas coisas, assim, que não me agradaram, tá? Durante a leitura. Esse aqui é mais um livro que tem crianças com superpoderes. Então, se vocês gostam dessa temática, meio X-Men, enfim, eu tenho certeza que você vai gostar
desse livro aqui. E aqui, diferente da Incendiária, as crianças têm um certo controle sobre isso, usam disso também para se beneficiar, então isso é muito interessante. Em suma, assim, eu acho que o Instituto tem coisas muito boas da história, tem outras coisas necessárias, que lendo esses 5 livros do King, dá pra ver que é uma característica dele. Tá? E tem coisas que ele realmente não precisava ter colocado. Inclusive, já me informaram que vai ter uma cena em It, a Coisa, que eu vou ficar bem transtornada, que a maioria dos fãs simplesmente ignoram, e eu já tô preparada para isso. É isso, então esses foram os 5 livros que eu li. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham, se vocês como fãs também têm essa percepção de entender que às vezes o King não acerta, sabe? Mesmo nos melhores livros dele. Eu acho que o bom fã é aquele que consegue fazer uma crítica ao seu autor preferido. Eu acho que nenhum autor está isento de erros, né? E ainda mais o Stephen King, né, gente, que escreve um livro por mês praticamente. Então é tanta história que ele jogou no mundo que é normal ter livros melhores que os outros. Eu quero aproveitar também e pedir para vocês colocarem aqui nos comentários, me deem dicas de livros que vocês acham que eu vou gostar do Stephen King. Já está no meu radar Misery e O Iluminado, eu já tenho como meta esses 2 livros e eu tenho certeza que eu vou gostar desses 2, mas deixa aqui também outras dicas que eu vou adorar conhecer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me dá um like para ajudar na divulgação do vídeo, para que mais pessoas conheçam o Estudante Diagonal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!